Então tá ótimo. Então tá bom. Olha a Maria Rita aí chegando, nossa querida educadora. Bom, então, bem-vindos a vocês todos, Sandra Chivoleto, Michele Nepomuceno, Fernando Lousada e todos que estão aqui já nesse bate-papo conosco e também aos que vão entrando. Hoje, o tópico, né, da nossa neuroconversa é os efeitos do sono e drogas na aprendizagem, o que é fato e o que é fake. E eu preciso lembrar, quem está aqui entrando, que ainda não teve a oportunidade de ver os outros temas, este é o 7º e último tema da jornada Neuromitos e Fatos na Educação. Quero lembrar a todos que todas as conversas, as neuroconversas e todas as gravações dos neurocientistas estão no site da Neuroconnect. É só você entrar lá, clica lá onde está escrito Jornada Neuromitos e Fatos, que vocês vão ter todos os dias, com todo o material, com todas as gravações que cada neurocientista, que cada profissional fez generosamente para esse nosso evento, né? Em prol da educação, em prol dos fatos, né? Que realmente corroboram, que ajudam e que promovem a educação. Então, hoje eu vou, então, apresentar, primeiramente, a Sandra Chivoleto, que até a gente tem uns pacientes em comum, né, Sandra? Acho que chegou uma outra para você, depois a gente conversa, esqueci de falar com você. A Sandra, eu vou falar brevemente do currículo de cada um, porque senão eu ficaria aqui até, acho que amanhã, lendo o currículo deles, mas só para a gente dar uma introdução, uma aquecida aqui no nosso papo. Então, a Sandra Chivoleto, professora-chefe do ambulatório de adolescentes do HC, da Faculdade de Medicina da USP. Eu vou também... eu vou até ler uma outra coisa que eu acho importante aqui desse mini currículo, mas que é muito importante, que ela é formada, né, pela Faculdade de Medicina da USP, com o tema Perfil do Adolescente Usuário de Drogas no Brasil e a efetividade do tratamento. Olha só, que especial ela está aqui, né? Pessoa assim mais... parece que a gente acertou na mosca, né, como falam. Aí depois eu vou apresentar agora Então, olá, Sandra, olá. Olá, boa noite a todos. Obrigada, Adriana, por essa oportunidade. Imagina, nós que agradecemos. Bom, e agora o Fernando Lousada, doutor em neurociências, professor titular do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Paraná. Ele tem também uma história super riquíssima em termos da formação e de todo o aspecto de pesquisa, né? Tem até Harvard no currículo, chiquérrimo, assim, para a gente que é educador, e atualmente é professor titular do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Paraná. Ele coordena o Laboratório de Cronobiologia Humana da Universidade Federal do Paraná. E várias outras atribuições, inclusive a de fazer parte da Rede Nacional de Ciência para a Educação, que é aquela que eu comentei, que o próprio Roberto Lente, que esteve conosco na segunda jornada, ele preside essa rede, né? Então, prazer em recebê-lo, Fernando. Boa noite, muito obrigado, Adriana, boa noite a todos e todas, é um prazer estar aqui. Tá ótimo. E agora, a educadora Michele Nepomuceno, que a gente acabou de estar junto, né? Que daqui a pouco ela não aguenta mais me ver, mas educadora com essa carinha assim também, educadora há 21 anos, ela pôs esse aparelho só para a gente achar que ela tinha ainda menos, entendi. Graduada em Letras e Pedagogia, pós-graduada em Gestão Escolar e coordenadora pedagógica e docência no ensino superior. Ela, como coordenadora do programa Conviva, que é o Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar, implantando ações na rede estadual de ensino em 5.148 unidades escolares.
Não é pouca coisa não, né? Ó. Então, então bem-vinda, Michele. Muito gostoso Obrigada, poder Adriana. É um contar com prazer você. enorme estar aqui com vocês. E dividir esse momento com o Fernando e com a Sandra é especial. Muito obrigada mesmo. Ai, é verdade. Bom, esse tema, né, tanto o sono quanto as drogas, realmente ele tira o sono de qualquer educador e de qualquer pai, principalmente agora, né, com o advento aí da Covid, onde jovens ficam muito em suas casas, ainda mais no computador, e o quanto que tudo isso altera e influencia. Então, a pergunta que eu faço, e eu começo com a Sandra, é o quanto que a gente pode entender que a internet, né, ou essa vida digital das crianças e dos adolescentes poderia funcionar também como uma droga, porque muitos, né, a gente tem uma história, a droga existe na humanidade desde que, né, o ser humano é ser humano. E droga também a gente pode entender de diversas formas, né? O cigarro é uma droga, o álcool, droga, né? E várias outras, além das drogas, das drogarias, mas como que a gente pode associar e que correlações que podemos fazer, né, com este mundo e essa educação mais digital, com até o efeito de uma droga no cérebro e na vida de um aluno. O que você diria sobre isso? É muito importante, né, essa questão, porque assim a gente tem que lembrar o cérebro do adolescente, né? Ele passa por uma fase, um momento muito importante no sentido de que ele precisa se inserir no grupo, né? E então se sentir pertencente a um grupo é muito importante, e o sistema de recompensa, né, que é a região do nosso cérebro que responde às atividades que a gente faz, né? Então, as atividades boas a gente tende a repetir e aquilo que não é legal a gente deixa de fazer. Ele está se calibrando na adolescência, até porque é uma fase de experimentar muita coisa nova, né? E aí, o que acontece com a internet? Primeiro, as redes sociais, né? Gera no adolescente aquela questão da comparação, né? O que os outros estão fazendo, e uma sensação que, por mais que eles se lembrem, né, de que não é tudo aquilo que é postado é verdade e tal, mas fica uma coisa assim, nossa, tá todo mundo fazendo um monte de coisa e eu não estou fazendo nada. Né? Ou a vida de todo mundo dá certo, só a minha que dá errado. E para um adolescente que já tem alguma predisposição, isso pode, sim, gerar mais prejuízo, tá? Por outro lado, é importante a gente lembrar também, principalmente agora, no período de pandemia e de um distanciamento do contato presencial, as redes sociais são muito importantes para os adolescentes para eles se manterem conectados. Hoje em dia, desde o ano passado até agora, acaba sendo praticamente a única forma que eles têm de interação. E aí fica muito difícil colocar limite, né? Agora, uma coisa importante, né? O adolescente, ele é muito impulsivo, ele é muito imediatista. Então, vocês imaginem, né? Não sei aí, mas na minha adolescência a gente discutia, né? Sei lá, encontrava alguém numa balada ou mesmo na escola. Depois que você saía da escola, para continuar a discussão era muito mais complicado, né? Você tinha que ligar para a pessoa. Ou hoje em dia as discussões elas continuam, né, nas redes sociais, o WhatsApp, e aí o Fernando pode até depois responder, mas assim, a molecada não consegue parar, né? Não tem aquela coisa de deixar o outro pensar um pouco no que eu falei e amanhã eu volto a conversar, não tem isso, né? Então, é uma coisa altamente aditiva. Por quê?
Porque a hora que você envia uma mensagem, você fica esperando a resposta, aí a resposta vem, você quer responder em cima, e aquilo lá não para, né? Então, você tem um estímulo o tempo todo. Isso também dificulta o adolescente a colocar um limite, a desligar tudo, enfim. Então, é de fato um desafio maior. Eu acho que a internet, as redes sociais, nossa, tem um potencial incrível, né? A gente está aqui por conta disso. Então, tem muita coisa boa. Mas eu comparo que é igual ao automóvel, né? Eu acho que traz um ganho enorme, mas se não for muito bem usado, pode até matar. Né? Não que, e as redes sociais, inclusive nisso, né? O cyberbullying e tal. Então, tem que usar, tem que saber usar. Né? Sandra, é muito importante, a gente às vezes tem que usar palavras, às vezes, que são até, né, que a gente fala, nossa, pode até matar. Sim, pode, né, em vários sentidos, não é só no sentido figurado, né, é no sentido mesmo que a gente sabe exatamente o cyberbullying e a própria droga em si, né, que pode realmente comprometer muito. Haja visto muitas pesquisas hoje que já são mais do que evidência, e que hoje muitas escolas já também trabalham com essas informações, que é o quanto o adolescente, o cérebro do adolescente, ele é mais vulnerável às drogas, né? Não só por conta que o sistema de recompensas dele está ali em formação, que muitas vezes ele tem o autocontrole ainda não está tão desenvolvido assim como é a vontade, né? O desejo dele querer fazer as mudanças, quer dizer, aquela iniciativa, né? Então, esse é meio descalibrado, a relação do autocontrole, e como que você vê, vamos dizer, os adolescentes de forma geral, então vamos recapitular, os adolescentes de forma geral, eles então são mais vulneráveis, né? Uns mais, outros menos, sabemos que cada aluno é um aluno, que cada cérebro é um cérebro. Agora, você entende que de fato existem jovens que têm uma maior vulnerabilidade, maior do que esta genérica aqui que eu coloquei, para uma droga, por exemplo, para o uso da maconha, para o uso da cocaína. Você entende que existem os cérebros que são mais vulneráveis do que essa vulnerabilidade que a gente apontou aqui? Isso é importante, tem uma professora que me pergunta isso. Então, primeiro, voltando um pouquinho, né, eu não mencionei, existem estudos que mostram o tempo que o adolescente fica na internet conectado, e até esse estudo é muito interessante, porque ele analisa até o que o adolescente faz, né? Se é no Facebook, se é no Instagram, se é pesquisando coisas, e quanto mais tempo ele gasta em redes sociais, né, maior é o estresse nas relações interpessoais, né? Maior a tendência à comparação. E aí eu emendo com essa pergunta que você fez, né? Qual que é o perfil de adolescente de maior risco? Na verdade, a gente pode identificar, ainda na infância, as crianças que podem ter um risco maior para um uso precoce de drogas, ou mesmo um uso indevido de internet. Então, qual que é esse perfil? São as crianças que têm uma baixa autoestima, que são muito inseguras, que têm dificuldade nas relações interpessoais. Por que isso? Porque na hora que ela entra na adolescência, o adolescente, ele precisa se inserir no grupo. Então, mais do que nunca, ele precisa ter o que eu chamo um cartão de visita. Ele precisa ser bom em alguma coisa, né? Então, aquele adolescente que não se destaca nos estudos, que não é bom nos esportes, que se acha feio, que não, sabe, ele mesmo não se gosta, é um adolescente que tem uma chance muito grande de procurar, por exemplo, nas drogas,
esse rótulo, né? Então eu vou ser aquele que mais entende de droga, eu vou ser o porra louca, o vida louca. Uma vez tinha um que o apelido dele era esse, né? Vida louca. Então, o adolescente, aquele pré-adolescente que está entrando na adolescência, que precisa se inserir no grupo, ele vai buscar ser reconhecido por alguma coisa. Se ele é muito inseguro, o risco dele se sujeitar a qualquer coisa que o grupo queira para se sentir pertencente ao grupo é muito maior, né? Então ele vai ter muito mais dificuldade de falar não vou experimentar isso, ou não vou fazer isso, ou mesmo, né, como houve aí um comentário, esses desafios que acontecem na internet, né, ele vai ter muito mais dificuldade de colocar o limite e falar não, daqui para frente eu não vou, né? Então, ou seja, é importante a gente lembrar, né, aquela criança, aquele pré-adolescente que é muito inseguro, não se destaca em nada, ele não se sente bom em nada, que tem muita ansiedade, traços, né, sintomas depressivos, ou seja, ele já tem uma saúde mental fragilizada, a chance, a hora que ele entra na adolescência, ele está muito mais vulnerável a todos esses riscos. Olha, que coisa importante da gente falar e realmente colocar esse tema em pauta, porque você apontou algo que é muito importante, que é o quanto a adolescência não é uma mágica, não é assim, opa, hoje acordei adolescente. Existe esse período, né, a infância, que ele é também preditor de alguns comportamentos futuros. Então, se a gente não cuida da criança, como que a gente quer ter um adolescente saudável, né? Então, esse fenômeno que muitas vezes tem, e que acho que a Michele deve ver muito na escola, de, nossa, agora virou um aborrecente, agora virou um chato, ou agora vai dar trabalho. Não, a gente tem que lembrar que é um contínuo, né? Que é um processo. Cérebro se desenvolve, é um processo de amadurecimento, de desenvolvimento. Então, a gente ficar plugado nos fatores preventivos, né, e promotores é bastante importante. E... Só um ponto a mais, Adriana, que eu esqueci de colocar, que também é muito importante, né? Eu falei do pré-adolescente, da criança mais retraída, mas é importante a gente lembrar também que aquela criança que gosta de emoções fortes, que não tem medo de nada, que de pequenininha, não tem nem tamanho, mas já quer ir na montanha-russa, que está atrás de emoção o tempo inteiro, também é um perfil de risco para experimentar qualquer coisa na adolescência e fazer qualquer coisa. Então, a gente tem esses dois extremos, tá? Ótimo, e aí depois a gente até vai voltar nesse assunto, eu vou passar a palavra para o Fernando, porque tem um outro assunto que é muito interessante disso, que são as crianças e adolescentes que acabam tendo mais estímulo, mais exigência, o quanto que isso é caro para eles. Quase da mesma forma, em modo do que as crianças que não têm os estímulos adequados, que são crianças mais vulneráveis mesmo no sentido de não ter alimentação correta, etc. Mas, Fernando, como que você vê, né, o tema que eu te convidei para falar foi o sono do adolescente, que meu Deus do céu, né? E aí a gente vê também essas diferenças, tanto essas que a Sandra aqui colocou, né? Existem as diferenças das crianças, que são desde pequenas, que elas vão apontando uma maior vulnerabilidade ou um caminho mais propício ali para, de repente, fazer o uso eventual de uma droga. Se existe também esse mesmo caminho para os adolescentes que têm um sono mais latente, ou que tem, porque eu vejo tanto com meus pacientes, tanto em relato de pessoas assim que têm filhos, que não é todo adolescente que tem uma dificuldade enorme para acordar, se bem que é a grande maioria, né? Talvez, aliás, a dificuldade para acordar é maior do que o sono de chegar. Então, como que se existe também algum fator preditor, ou se
Como é que é esse desenvolvimento, aí, essa relação entre o desenvolvimento da criança para esse sono peculiar do adolescente? Então, André, esses temas estão muito relacionados, né? Sono e saúde mental. Um sono de qualidade é essencial para a regulação emocional. Então, se o adolescente já tem alguma predisposição, como a Sandra falou, já tem alguma fragilidade, a restrição de sono, pela qual a maior parte dos adolescentes passa, isso pode agravar, pode exacerbar essa característica. Então, é muito importante a gente observar, acompanhar o que está acontecendo com o sono dos adolescentes. E existem muitas diferenças individuais. Então, essa dificuldade do adolescente pegar no sono, de dormir às 9, 10 horas da noite, ela é comum, mas ela está mais presente em uma parcela deles, porque existem diferenças individuais. Os adolescentes, como um todo, tendem a atrasar os seus horários de sono. Hoje a gente já conhece os mecanismos subjacentes, a gente já conhece as alterações neurais, quer dizer, que tem a ver com essa plasticidade que vem junto com maior vulnerabilidade, mas existem essas alterações de sono. Alguns mais do que outros. Então, muitas vezes, desde criança, né, a criança já apresenta, a gente já vê essa diferença em criança, e tem crianças que já têm dificuldade em acordar cedo. E se a gente faz uma conta rápida, é simples, né, fazer essa conta, se as aulas começam às 7 da manhã, em média, os alunos têm que acordar às 5h30, 6. Se o adolescente, em média, precisa dormir 9 horas, ele precisaria ir para a cama às 9 da noite. Não existe um adolescente que vá para a cama e consiga dormir às 9 da noite, né? Então, é uma questão fundamental. Se a gente quer discutir saúde mental, tem uma série de aspectos que têm que ser levados em consideração, mas o sono também, porque se a gente preserva o sono e o adolescente pode ter um sono de qualidade, a gente vai reduzir a chance dele ter problemas de relacionamento, problemas relacionados à impulsividade ou exacerbação de alguns sintomas depressivos. Isso já está muito bem demonstrado na literatura, tanto em adultos, quanto em adolescentes, quanto em crianças. Então, eu acho que a gente tem que olhar para a saúde mental de uma maneira mais global e, inevitavelmente, olhar também para o sono. E quando a gente percebe que a organização social, os horários escolares são incompatíveis com as necessidades do sono dos adolescentes, não há outro caminho a não ser discutir essa reorganização, coisa que muitos países já estão fazendo há tempos, já fizeram mudanças em alguns. Cada um tem um caminho. Nos Estados Unidos, a Califórnia já virou lei que no ensino médio a aula não pode começar antes das 8h30 da manhã. Então, é claro que há muitos fatores que contribuem para isso, e o próprio uso das tecnologias, né? E a gente tem um estudo aqui em Curitiba mostrando, isso ainda faz alguns anos já, que era mais ou menos o começo do WhatsApp, que 1/3 dos adolescentes acordam à noite para usar. Não que eles acordem para usar, talvez eles... a gente não sabe o que vem antes, mas 1/3 relata que faz uso do seu celular e basicamente para redes sociais durante a noite. Então, tem uma bola de neve aí, porque essa restrição do sono pode exacerbar o uso de telas, pode torná-los com maior predisposição para ficarem dependentes de games, de jogos, e isso vira uma bola de neve. E nos consultórios de vocês às vezes não sabem nem por onde começar para resolver o problema, mas atacar o sono é sempre importante. E, aliás, Fernando, você está colocando algo que é muito interessante, que está me fazendo aqui pensar na ligação entre o sono e o próprio uso das drogas. Porque muitas vezes até pais, né, professores, já devem perceber que muitas vezes que o grande medo, né, de muitos pais é o uso das drogas. Tem muitos pais, eu tinha um paciente cujo pai o tempo todo queria cheirar a roupa dele, ficava procurando se ele estava usando alguma coisa, ou a maconha, ou o que seja. E aí também tem uma relação importante da gente colocar, que e aí eu faço uma pergunta também para você, se o uso de drogas também acaba
alterando o sono, certo? Então, também é até uma forma, e de fato, de alguns pais e os próprios médicos, né, que são perguntas, olha, seu filho alterou muito o sono, de que forma que está sendo esse sono? Isso pode ser uma pista, não é nem um diagnóstico, nada disso, mas assim, uma pista para que olhe de uma forma diferente para esse jovem, procurando entender o que pode estar acontecendo, e muitas vezes um sono bastante alterado pode também querer dizer que faz também o uso de uma substância, certo? Faz sentido isso, Fernando? Sim, na verdade, não existe droga psicotrópica que não tenha algum efeito sobre o sono, né? O álcool, a maconha, a cocaína, todas as drogas, de uma maneira ou de outra, alteram o sono e alteram para pior. E, além disso, a restrição de sono aumenta a predisposição ao uso dessas drogas. Isso já está muito demonstrado. Então, a gente vê uma espiral aí, não tem... Às vezes, você não sabe, ó, o adolescente está usando droga, ele está com sono comprometido, você não sabe direito, né, onde começou. Então, às vezes, eu me preocupo um pouco, porque às vezes é comum casos de sonolência excessiva em sala de aula, o aluno está com dificuldade de manter a atenção, está dormindo. Eu trabalhei muitos anos em escolas, né, de ensino médio, ensino fundamental, eu via muito, esse aluno deve estar fumando maconha. Pode ser, mas pode não ser também. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas... Né? A gente já tira conclusões, e sonolência excessiva tem a ver com o uso de drogas. Não necessariamente. Por isso que é fundamental um apoio da coordenação, da orientação e um encaminhamento para profissionais que conheçam esse assunto, para médicos, psicólogos e assim por diante. Porque, às vezes, também o professor acaba, na falta, né, de um ferramental para poder entender o que está acontecendo, ele acaba fazendo... Então, a sonolência excessiva em sala de aula precisa ser investigada. A gente não tem que fazer nenhum julgamento, porque muitas vezes é apenas uma incompatibilidade entre os horários escolares, a dinâmica familiar e as necessidades de sono do adolescente. Às vezes pode ser outra coisa, às vezes pode ser um problema orgânico, às vezes pode ser um efeito de alguma medicação, quer dizer, tem muitas possibilidades. Fantástico, não podia ser melhor o seu apontamento, porque como você antecede aí a Michele, por isso que eu ia fazer agora, passar para ela a questão, porque isso é muito importante, porque a gente tem em muitos, ou pais, ou educadores, tem uma espécie de cacoete, né? Por isso que eu coloquei dessa forma, que foi até uma pergunta de uma professora. Realmente, não existe... a gente tem que fazer essa investigação em amplo espectro, né? Ter essa escuta, né? A gente tem que diminuir os achômetros, né? Com relação ao que acontece com os alunos, e a minimização de algumas situações para aquilo que a gente ou acha que é mais perigoso ou não. Acho que essa escuta, dar esse espaço, principalmente, ainda mais ultimamente, que agora os alunos estão começando a voltar parte para a escola, pelo menos os da escola particular, de dar espaço para escutar esse aluno, né, antes de qualquer... de qualquer pergunta, né? Quer dizer, a pergunta tem que ser para este aluno, o que ele está acontecendo com ele, o que ele está sentindo, né? Como é que ele percebe o sono dele, se o sono dele atrapalha ou não. No seu vídeo, né, Fernando, você foi muito assim, pontual e explicativo de que realmente existem pessoas que dormem mais, outras que dormem menos, e o importante é você perguntar se ela sente algum prejuízo. Se ela está bem, poxa... Né? Tanto faz se é 7h30, se é 6, se é 8, e a gente então escutar o outro, né? Escutar o aluno. Então, Michele, como que é isso na escola? Como é que você vê os professores, a relação, né, de vocês, professores, ou de nós, professores, com alunos, com relação ao sono e até a eventual desconfiança, né? Que isso existe, a gente sabe que existe nas escolas, certo? Acho que a gente
estamos aqui para justamente falar, tirar os mitos, falar dos fatos. Então, tem fatos que a gente sabe que acontece na escola, que professores imaginam coisas de alguns alunos, tem estereótipos até que professores fazem de alunos, né? Nós, professores. Então, como que você aí, representando o professor nesse momento, pode articular aí essas nossas ideias? Bom, Adriana, primeiro, quando você me convidou, você disse assim, você vai falar do seu lugar de fala, né? Aí eu pensei, peraí, o meu lugar de fala como professora, como educadora de crianças e adolescentes há 20 anos, ou como mãe de 2 adolescentes, né? Então, eu sou privilegiada, porque eu consigo fazer um laboratório muito próximo. Além de eu ter um contato muito próximo com a meninada, né, nas escolas em que atuo, eu digo que eu tenho um verdadeiro laboratório em casa. Eu tenho uma pré-adolescente de 13 e uma adolescente de 18 e toda a rede de amigos e amigas dela que me ajudam demais, né? Inclusive... Você tem desculpa, eu vou só fazer aqui um parêntese, você tem as suas filhas na escola particular e toda essa rede de amigos, e você tem toda a rede, né, da escola pública. Então, só para a gente valorizar muito aí essa fala aí dela. Porque eu atuo, na verdade, tanto na rede pública quanto na rede particular, né? Então, eu me sinto privilegiada. Eu acho que assim, o educador, no geral, ele tem que ter um olhar, sim, diferenciado para o aluno. Como o Fernando colocou, né? Não dá para generalizar, não se dá para generalizar. O menino está dormindo, ele usou drogas. Não é assim. Acho que a gente tem que ter um olhar acolhedor. E veja, né? A meninada dorme tarde, sim. A maioria, é claro, né? Não vou generalizar, tem gente que dorme cedo, mas a maioria, de sexta, sábado e domingo, 8 horas da manhã, eles estão indo dormir, tá? Como é que acorda na segunda-feira? E aí, Fernando, eu vou entrar nessa discussão que você colocou, né? Mas a aula começa às 7, não deveria começar mais tarde? Eu faço uma provocação. Talvez se começasse às 8, 8h30, eles não iam dormir às 11h30, meia-noite, 1h da manhã, como eles vão. Eles iriam às 2, 3, 4, né? Você vai ter que me dar direito de resposta, hein, Michele? Eu Tudo bem. Aqui depois, você vai ter que me dar direito de resposta. Porque foi até uma coisa que eu coloquei, porque, claro que antes, né, desse momento, eu fui assistir, né, ao vídeo que está lá no site da NeuroConnect, tanto do Fernando quanto da Sandra, né? Fui me inteirar ali do que eles iam falar para eu não me pegar de calça curta. E ainda comentei, né, no meu laboratório aqui, né? Mas e se a aula começasse mais tarde? Ia ser ótimo, porque a gente ia dormir mais tarde, né? Assistir série até muito tarde, rede social até muito tarde, videogame, né? E, claro, com esse momento que a gente está vivendo de distanciamento, eu não estou dizendo nem do ócio, né? Eu estou dizendo do distanciamento, acaba facilitando ainda mais para eles, não é verdade? E aí a gente coloca, né? Quando vocês se veem no consultório, né? Como resolver o problema, né? Eu acho que isso a gente começa, sim, na escola, né? Como trabalhar esse tema e esses assuntos, tanto do sono quanto da droga nas escolas. Como que a gente enxerga? Que a gente precisa mostrar para essa meninada quais são as consequências. Porém, aí eu tenho que agradecer as minhas meninas, que inclusive estão aqui assistindo a gente, né? Se só mostrasse consequências, a gente não estava aglomerando com o Covid, né? Porque está todo mundo vendo um monte de gente morrer e a meninada continua aglomerando. Tem uma forma que talvez fosse um caminho, que seria mostrar casos bem próximos deles. Porque eles só abrem os olhos mesmo quando é o colega do lado que aconteceu alguma coisa. Quando é alguém que conhece, que ouviu falar, que fica muito no ar, né? Então, enquanto não acontece perto deles, eles não têm, talvez,
essa noção, né? E aí, na questão das drogas, o que a gente mostra, né? O que a gente percebe? Que quando se trata do indivíduo, por exemplo, da aparência, que o dente vai ficar amarelo, que o dente vai cair, aí ele se... Caiu o seu... Pronto, voltei. Michele, Muito mais até do que se fosse uma notícia assim geral. Então, o que eu entendo no meu papel, né, como educadora? A gente tem que, olhar para todos eles individualmente, enquanto indivíduos, e não somente no coletivo, né? A gente tem que ter conhecimento, sim, da faixa etária com qual a gente trabalha. A gente sabe, por exemplo, como é o comportamento de um aluno de ensino médio e como é o comportamento de um aluno de 6º, 7º e 8º ano. Então, a gente tem que ter esse conhecimento da faixa etária. A gente tem que mostrar para eles as consequências, tanto do uso da droga, quanto da regularização, talvez, por assim dizer, da importância da regularização do sono, né? Mas com exemplos práticos e próximos deles, para que eles possam perceber essa importância, né? Eu acho que talvez seja um início que a gente pode começar a discutir. Legal, Michele. Então, você está colocando, primeiro, não só a importância do professor de ter mais informações sobre como que cada um desses jovens se desenvolvem e se apresentam. Você também está colocando a importância, acho que muito professor vai querer pegar nos seus cabelos, né? Vai, com certeza. Porque a gente está realmente colocando uma tarefa para o professor que, por mais que ele sempre queira conhecer todos, né, a gente sabe que aí também tem a gente teria que ter uma estrutura diferente de classe, de escola, que, quem sabe, todas essas mudanças aí que estão acontecendo podem gerar mais outras mudanças para melhorar tudo isso, né? Porque como que um professor só vai conhecer tudo dos 40 alunos, pelo menos de uma classe que ele atende, quiçá de 3 turnos de classes e etc. Mas a gente também tem que falar do real e também do que é o melhor, né? E aí eu vou dar a chance aí de réplica para o Fernando e também para a Sandra. Posso só também fazer, Isso, lógico, fazer 2 comentários. Então tá Fala, bom. Fernando, primeiro, então. Não, Sandra, por favor, depois eu falo. Não, eu queria um comentário que, né, que eu estou vendo aí o pessoal, a Michele falou bastante e tem vários comentários sobre a questão de identificar na escola o que está acontecendo com o aluno, né? Eu acho que quando a escola tenta fazer um diagnóstico, pelo menos a minha experiência prática, é que tanto o adolescente quanto a família, eles ficam muito mais resistentes em buscar ajuda, sabe? Se a escola tenta já, tá fumando, tá usando droga, deve estar né, as más companhias, ou, enfim, deve ter conflito em casa. Eu acho que a escola, pelo menos do que eu vejo na prática, o que facilita muito é descrever as alterações de comportamento que são observadas. O porquê que elas estão acontecendo, isso faz parte do diagnóstico e tem que acontecer num outro ambiente protegido, para que esse adolescente não se sinta exposto e rotulado e para que esta família também não se sinta exposta, né? Então, eu acho que quando a escola aborda de uma forma objetiva e relata fatos e deixa o diagnóstico para um outro setting, eu sinto que facilita esse trabalho que não é fácil, né? Principalmente para mim, para psiquiatra, que é sempre a última das últimas opções, mas enfim. E um outro ponto, Michele, que você colocou, né, de como que a gente trabalha a questão do sono, de drogas. Tem um estudo, um programa de prevenção de drogas na Islândia, chama Jovens na Islândia. Depois, para quem quiser, eu até posso passar o link e tal. O que eles perceberam? Que não adianta ficar falando mal das drogas, não adianta falar sobre os efeitos das drogas. A questão é a seguinte, é entender as necessidades do adolescente. O adolescente, ele quer prazer,
ele quer interação social, ele quer, ou seja, identificar as necessidades dos adolescentes e oferecer para ele estratégias, ferramentas saudáveis, que ele possa ter prazer, interação social, tudo isso sem precisar recorrer às drogas, né? Então, é trabalhar o caminho das pedras, né? Trabalhar qualidade de vida, né? Hábitos saudáveis, e não o que não pode fazer. Nessa questão que você está colocando, eu gosto muito, né? Que eu peço para os adolescentes, me tragam. O que você leu de maconha? Por que você acha que é tão legal? Né? E vem, né? Maconha ajuda a dormir, maconha melhora a criatividade, maconha acalma. Olha, não brigo mais com a minha mãe, porque eu fico zen, né? E aí, outro dia, eu como você, né? Eu falava assim, mas maconha engorda. Aí juro, eu fui procurar um trabalho que tentasse linkar maconha com espinha. Porque se tem uma coisa que adolescente abomina, é espinha. Então, eu falei, bom, se eu conseguir mostrar que maconha dá larica você vai comer mais doce, vai ter mais espinha, puxa, né? Por quê? Porque falar para o adolescente que se ele começar a fumar maconha, ele vai perder 12 pontos no QI, ele olha para mim e fala, quantos pontos eu tenho? Tanto faz, né? 12 não é nada, mas a espinha na testa faz muita diferença, né? Ou seja, isso que a Michele falou, a gente tem que prestar atenção no que é relevante para o adolescente. Né? Falar para um adolescente de 15 anos, você começou a beber agora, daqui a 10 anos você pode ter cirrose, daqui a 10 anos eu nem sei se eu estou vivo, né? Mas se isso vai prejudicar o meu sábado à noite, aí a conversa muda. Então, né, olhar para o que é relevante para o adolescente, né? Não adianta a gente adulto mas espinha é fútil, não interessa. Para ele é importante, então a gente vai falar disso, né? E focar muito em atender às necessidades dos adolescentes e dar outras opções. Tá? Eu acho que podia ficar aqui falando um tempão, mas enfim, Fernando, você tem a sua réplica. Obrigado, Sandra. Deixa eu só comentar, eu concordo com o que a Sandra falou, acho fundamental. E a gente precisa, eu tento provocar pais, quando eu tenho oportunidade de falar para pais, mas que modelos ou que alternativas de lazer e prazer vocês estão oferecendo para os seus filhos, né? Porque esse programa na Islândia se baseia um pressuposto essencial. E quais são os modelos? De repente, os adolescentes olham para os pais, onde eles buscam prazer? No álcool, em coisas muito pouco saudáveis também, né? Então, a gente tem que fazer uma reflexão de como nós estamos lidando com prazer. Então, só aproveitando, Michele, obviamente, isso que você colocou, vai atrasar o horário e a gente vai dormir mais tarde. Imagina quantas vezes eu já ouvi isso ao longo, né, da minha vida profissional. É uma preocupação imediata que vem, não adianta. Eu acho que a gente tem que buscar dados. Não existem muitos dados de estudos que acompanharam por mais tempo. Então, a gente já tem uma quantidade razoável de estudos mostrando que o atraso no horário de início das aulas aumenta a duração de sono, reduz a sonolência, existem outros desfechos favoráveis relacionados ao humor, relacionados a transtorno psiquiátrico, ao desempenho acadêmico. Então, isso a gente já sabe. O que faltam dados e depois de 1 ano ou 2. Acabou de ser publicado um estudo com estudantes dos Estados Unidos, com 28 mil estudantes, mostrando que parte desse ganho se mantém depois de um tempo. Porque é só a gente olhar nas férias. Bom, nas férias, alguns adolescentes, é verdade, vão dormir às 6 da manhã, mas outros não vão dormir à meia-noite, à 1, às 2. Eles param, eles se sincronizam num ponto que seria o ideal do sistema de temporização deles, que é muito diferente de um para o outro. Então, por exemplo, a gente acabou de publicar um estudo agora comparando o sono dos adolescentes em 2019, antes da pandemia, e o sono deles durante a paralisação das escolas, o ensino remoto. Em média, eles ganharam 2 horas de sono, porque eles tinham mais flexibilidade para assistir às aulas. Aqui no Paraná, a maior parte das aulas eram gravadas, eles podiam escolher os horários. Então, esse ganho é um ganho que veio do fato deles não precisarem acordar às 5h30, 6 horas da manhã.
Então, o que a gente defende, Michele, é essa possibilidade, principalmente desses adolescentes que a gente chama mais vespertinos, esses que têm mais dificuldade ainda, e isso é um pensamento inclusivo, porque a gente tem que respeitar essas diferenças. E o que eu defendo mesmo é a flexibilidade dos horários, e nós estamos perdendo uma excelente oportunidade de juntar toda essa confusão que nós estamos vendo agora, Nesse ensino momento. remoto, ensino híbrido, aulas síncronas, assíncronas, aulas gravadas. E por que a gente continua começando às 7 da manhã? Por quê? Por quê? Não faz sentido. Então, mas, Michele, eu ficaria aqui horas conversando sobre isso, acho que essa preocupação é pertinente. Mas você sabe, Fernando, deixa eu só... Espera só um pouquinho. Fala, Sandra. Eu queria fazer uma pergunta para o Fernando. Sabe uma coisa que eu tenho ouvido muito dos adolescentes? Porque eu acho que isso é uma das coisas que retarda o horário de sono. É aquela história, 24 horas ficou pouco tempo, né? Tem tanta coisa para fazer que não cabe no meu dia. Então, eu vou esticando. E eu tenho ouvido de alguns jovens que, assim, eles estão tentando treinar para precisar menos horas de sono. Essa história de ter que dormir 8 horas, 9 horas... Ah, não, Sandra, é muito tempo gasto. Então, eu vou me condicionar para dormir só 5. O que você acha disso? Assim, você já ouviu isso? Já ouvi, e já há relatos mostrando que não funciona muito. Tem um livro fantástico que chama Ladrões de Sono, é um canadense, um pesquisador, que ele foi reduzindo meia hora de sono por semana para ver até onde ele conseguia chegar. Quando ele chegou por volta de 5 horas, 5 horas e meia, ele viu que a vida dele estava virando uma bagunça, ele estava sonolento. Então, aí ele faz esse relato. O livro é muito bem humorado, muito legal, é um livro antigo, já tem uns 30 anos. Então, quando você reduz um pouco a sua duração de sono, pode ser que se aumente a eficiência. Então, às vezes, você troca 9 horas de sono com menor eficiência para 8 horas, 7 horas e meia com mais eficiência. Então, para algumas pessoas funciona, mas tem um limite. Não adianta você achar que você vai conseguir reduzir isso para 6, 5 horas, porque isso não vai acontecer. Há pessoas que se sentem satisfeitas com 5 ou 6 horas. Por isso que o convite que eu faço é não olhe para o sono, olhe para a sua vigília, como é seu dia. Se você está dormindo 6 horas e o seu dia continua, né, você não tem sonolência excessiva, não está mais irritadiço, você não está tendo redução de desempenho profissional, você não tem nenhuma manifestação de que você está com restrição de sono, então você não está com restrição de sono, continue assim. Mas para a maioria das pessoas isso não é possível. Há uma discussão antiga já, assim, houve debates em congressos sobre você pode ou não pode abrir mão de horas de sono. Tinha um pesquisador famoso que ele falava, se você pode dormir 1 hora, em vez de dormir, faça atividade física, que isso vai ser muito melhor para a sua saúde. Não durma, não. Troque o sono. Mas hoje a gente sabe que tem pessoas que, se não dormirem 7 horas e meia, 8, alguns adolescentes se não dormirem 9, não tem jeito. Começam a aparecer consequências, se não imediatas, às vezes a médio e longo prazo, alterações metabólicas. Então, é melhor a gente não arriscar. É importante isso que você está trazendo, Fernando. Você quer falar, né, Michele? Que você quer dar um... Só uma coisinha e eu encerro. Fernando, a gente realmente discutiria a noite toda. Nós esbarramos na questão burocrática e administrativa das escolas, porque se eu começo uma aula às 8h30, como é que eu faço com o segundo e terceiro turno, né? No Brasil? Então, a gente teria aí uma série de dificuldades. Eu me imagino, enquanto diretora de escola, eu ia arrancar os cabelos, não sei como é que eu ia resolver, mas enfim. E aí, eu queria deixar assim para a Sandra uma preocupação minha, e talvez não só como educadora, como mãe, e aqui tantos convidados que aqui estão, né? Oi, boa noite para todo mundo. Da questão do álcool, né? Que é uma droga lícita, de extremo fácil acesso. Eles usam até de forma social. Eu desconheço, eu não posso falar isso, mas pouquíssimos adolescentes não bebem, né? E o quanto isso é prejudicial, não somente para a aprendizagem, que é esse o nosso tema, mas para a vida mesmo, o quanto eles correm perigo, por exemplo, entrando em carros de alguém que bebeu, e algumas dessas
situações, né? Então, assim, a gente tenta conscientizá-los dos cuidados que eles têm que ter, né? Mas será que existe aí, assim como você falou desse caminho que a gente tem que mostrar o que é relevante para ele? Eu achei bem bacana a sua colocação da espinha, né? Será que em relação ao álcool, além da vergonha de dar PT, que mais que a gente pode, né, conversar com eles para poder ajudar nesse sentido? Michele, Sandra, eu vou por só... favor, desculpa, antes de passar para o álcool, só complementando, Michele, a resposta que eu dou para esses problemas administrativos, gerenciais, de turnos, é assim: nós, educadores, já resolvemos problemas muito mais complexos na escola do que esse. É só querer se debruçar que se resolve esse problema. Eu acho isso. Eba, ó, isso aí vai, nossa, isso aí vai dar um samba bom também. A gente vai voltar a falar sobre isso em algum outro momento. Eu quero só pedir licença para vocês, antes da Sandra responder a pergunta que a Michele fez, se tudo bem a gente avançar 5 minutos no tempo. Só porque eu estou aqui organizando, a gente agora estamos deixa eu ver aqui qual o tempo que a gente está. Quando você fala 5 minutos, que horas que acabaria? Que horas que vai acabar? Acabaria às 8 horas e eu quero saber se eu posso terminar 8h05. Por mim, tudo tranquilo, bem? estou adorando Então, a tá conversa. Por mim também. Tudo bem. Ai, que ótimo. Eu também, eu se deixar, eu quero só ouvir aqui vocês, porque essas 3 pessoas aqui tão diversas, mas tão consonantes, falando de um tema tão importante, então não quero desaquecer. Sandra, responde, depois eu costuro aí. Tá, então, Michele, você sabe que isso, quando eu fiz o meu doutorado, e literalmente foi no século passado, o álcool já era um problema, né? E todo mundo fica falando que a maconha é a porta de entrada para as outras drogas. Não é verdade. É o álcool, tá? Quando a gente percebe que o adolescente está fazendo uso regular, e o que eu falo uso regular? Não é todo dia, né? É quando envolve atividades sociais, né? Então, não precisa ser só em festa de 15 anos ou na balada, mas toda vez que ele vai encontrar os amigos, tem que ter bebida, começa a acender a luzinha. Tem algo errado, tá? Por quê? Porque o adolescente, ele se acostuma e ele se acomoda com o efeito, o álcool de fato, né? Diminui a autocrítica, diminui aquela ansiedade e ele tem a sensação de que o desempenho dele melhora, né? Só que o problema do adolescente é justamente o limite, né? E o adolescente, ele não lembra que entre ele beber, aquilo ser absorvido e chegar no cérebro e ter o efeito, tem um gap aí, tem um delta T. E aí ele vai parar quando ele sentiu o efeito. Só que o efeito vai continuar porque ainda tem coisa para ser absorvida. Então, é óbvio, ele vai passar do limite. Uma coisa que os adolescentes não sabem, né, e talvez alguns adultos não saibam, a gente fica falando muito de overdose de drogas, né? Heroína, morreu de excesso de overdose de cocaína, mas o excesso de álcool mata, e mata sim, e eu explico por quê. A pessoa, quando ela fica inconsciente e ela vomita, ela pode aspirar o vômito, ter uma pneumonia aspirativa gravíssima. Eu já vi, infelizmente, adolescentes terem consequências sérias por uma coisa muito boba, que é aspirar vômito, né? Suas filhas estão na adolescência, graças a Deus os meus já foram, né? Já passaram, mas eu ficava com o coração na mão, exatamente por isso, porque eu via, né, a molecada toda bebendo uma quantidade, às vezes muito maior do que o adulto, e aí outro ponto importante, eu já vi pais falando, bom, já que vai beber mesmo, então eu vou dar bebida de qualidade, porque pelo menos... Ou então menos... bebe comigo, né? Então, já que vai beber, também tem bebe isso. comigo, né? Ou faz menos mal para o fígado, vai. Tá bom, e o cérebro, como é que fica nisso? Né? O fígado, tudo bem, mas e o cérebro, você faz o que com ele depois?
E é muito difícil a gente trabalhar com os pais de que, assim, olha, tudo bem, o álcool é uma bebida lícita para uso adulto, né? Algumas situações sociais ele é até incentivado, é até difícil você ir num lugar que você fala, olha, não bebo, você cria um problema, né? Só que adolescente ele não vai saber puxar o freio de mão, né? Ele não vai, né? E essa história de que, então aprende a beber comigo, não existe isso, não existe mesmo, porque se os pais fazem isso, se o adolescente, quando você já tem um limite, já é difícil ele colocar, se o pai acha que está tudo bem, acabou. Lógico, Não porque justamente o papel que o pai tem que fazer, porque essa coisa do pai, é gostoso o pai também amigo, mas o pai não pode ser só amigo, né? O pai é pai, ele tem que colocar limite e não vai ser sentando junto com seu filho e fumando uma maconha junto ou bebendo que você vai conseguir fazer esse limite competente. Você sabe que a Neuroconnect, a gente já faz um tempo, a gente vem percebendo o quanto essa questão das drogas, tanto do álcool, que é assim avassalador, tanto de outras naturezas, e a droga também, vamos dizer, da internet, do mundo digital, e a gente começou a desenvolver um trabalho que tem sido muito bacana, que é para os alunos, né, como que o cérebro deles funciona e opera essas novidades. Então, eu não estou lá para dizer que ele não tem que beber, nem que ele não tem que usar nada, eu estou só dizendo para ele como que ele funciona. Então, eu pego e falo, olha, o que acontece, existe um tal sistema de recompensas, e a gente vai dando nomes e vai brincando com os nomes, e eles vão se engajando, eles vão se motivando, porque o importante, né, ainda mais nessa fase do adolescente, que eles estão na adolescência, que eles estão nessa busca, né, de quem eles são, de que eles estão junto, do que realmente importa, aqueles testes que eles fazem, essa necessidade que eles precisam sempre ultrapassar, né? Essa menos circulação de dopamina, né? Nesse núcleo accumbente e tudo mais. Então, se você traz para o adolescente aquilo que também é interesse dele total, fala de astrologia com o adolescente, fala com as meninas sobre signos. Outro dia minha enteada, nossa, vamos conversar sobre isso. Ai, você entende disso? E pronto, aí a matemática esqueceu completamente. Vamos agora focar nesse interesse dele. Então, a gente pode, por meio desse autoconhecimento do adolescente, quem que ele é, né? O que ele sente, trazer essas informações para ele, trazer por que ele vai ter vontade, às vezes, de usar mais o álcool, mais a droga, por que é importante que ele tenha outras atividades, como é que o esporte concorre com tudo isso, né? Qual é o efeito, qual é a necessidade da novidade no cérebro desse jovem. Então, será que as escolas, né, Michele, todos, não precisavam também incorporar esta aula ou este conteúdo para os seus alunos adolescentes, muito mais do que, de repente, se preocupar se vai começar às 7 horas da manhã ou às 7h30 e deixar um horário para essa discussão e para informações realmente precisas e pontuais e de discussão com esses jovens. Então, até eu acho que eu esqueci de colocar, vamos deixar no site da Neuroconnect um material das aulas que a gente tem feito junto a esses jovens sobre como que esse cérebro aprende, né? E o que a gente pode, como que a gente pode conversar sobre isso com os jovens. A gente então tinha até esquecido, nós vamos deixar agora no site da Neuroconnect também. Sabe, Adriana, você está falando um ponto importante. Várias escolas, às vezes, me chamam para dar palestra de droga para os adolescentes. E o que eu falo é assim, olha, isso não funciona. Né? Principalmente para um número grande de adolescentes, eu não sei se eu estou passando a receita de como usar, ou se realmente, né,
não sei se é promoção ou prevenção, enfim. Exatamente, Sandra. Você falou exatamente o que eles falam, tá? Foi lá que eu aprendi. Então, e o que eu tenho, exatamente o que você colocou, Adriana, o que eu converso com os adolescentes é o seguinte: olha, vocês precisam entender o que está acontecendo com vocês, como que vocês funcionam, né? E essa questão, né, de que o álcool ajuda, a maconha ajuda, eu falo, né, principalmente o álcool, né? Eu converso com eles, eu falo, me explica que graça tem você sair, né? Gasta dinheiro, vai lá, e depois você não lembra o que aconteceu? É sério que assim, me conta que parte que foi legal, que eu não entendi. E aí, a hora que eles começam a questionar, sabe, assim, a olhar com uma certa distância, tem um ponto, Michele, que é muito importante. Tem alguns adolescentes, algumas meninas, isso está mudando, felizmente, mas ainda tem meninos também, né, que eles precisam de um certo álibi para mudar o comportamento, sabe? Para ser mais solto, sair beijando todo mundo na balada e não sei o que lá. Então, não fui eu, é que eu tinha bebido muito, né? Porque eu, assim, normal, não faria isso, né? E aí entra de novo aquilo que eu falei, ao invés de dizer para ele o que ele pode ou o que ele não pode, é assim, o que você busca? O que você quer? O que você tem medo? E aí, conversando, primeiro, como que ele funciona nessa fase, e sabendo como ele funciona, que estratégias a gente pode tentar para melhorar a interação social dele, para ele se desinibir, para ele não precisar depender. Por exemplo, uma coisa que eu vejo que é muito comum, já vi isso pais falando, né? Puxa, meu filho nunca tomou um porre, nunca deu um PT, mas tem que tomar antibiótico, não vai poder beber, ele não quer mais sair. Nossa, o que é isso? Né? Porque exatamente assim, o adolescente, ele parece que ele não se sente apto a desempenhar uma determinada habilidade ou alguma coisa, porque não é que ele é dependente, mas ele incorporou aquilo no ritual dele para fazer. Então, é muito importante isso que a gente está conversando, não é falar mal das drogas, né? Mas é falar com o adolescente do que ele precisa e que estratégias ele pensa em usar para chegar onde ele quer. No tratamento, para vocês terem ideia, eu começo pedindo isso para o adolescente. Faz uma lista das coisas boas que a droga te proporciona. Eles ficam me olhando assim, como assim? Eu quero uma lista das coisas positivas. Essa lista é o que é importante para ele. E é o que eu tenho que achar estratégias e habilidades para manter isso que é importante sem precisar das drogas. Entendeu? Perfeito, Sandra. Olha, que delícia. Eu queria continuar esse papo, mas eu combinei com todo mundo que a gente... Ai, que delícia, meu Deus. Mas, olha, então eu vou pedir o seguinte, eu vou pedir para que o Fernando faça uma consideração final aí e como é que se diz, com chance de voltar com esse papo que nós pretendemos fazer uma nova jornada de neuromitos e fatos na educação no próximo semestre. Então, eu vou já aproveitar aqui, já fazer um convite para esses profissionais para estarem conosco, que a gente continue essa conversa. Mas, então, aí um finalzinho aí para você, Fernando, para finalizar a tua participação hoje. Eu queria só agradecer, Adriana, agradecer a Michele, a Sandra. Eu acho fantástico a gente ter essa oportunidade. E eu tenho questionado muito lá na rede, né? É uma rede de pesquisadores, de cientistas, a Rede Ciência para a Educação, que a gente não é possível nós fazermos discussão, eventos, sem a participação dos professores, sem a participação daqueles que realmente estão no dia a dia, que conhecem a realidade. Então, sempre que eu tenho oportunidade de conversar com professores, professoras, eu fico muito feliz e agradeço muito essa oportunidade, eu sempre aprendo. Tá ótimo, Fernando. Nós que agradecemos. Michele, a sua finalização. Bom, agradeço a oportunidade. Eu acho que é importantíssimo para nós educadores termos essa conversa com os pesquisadores para que a gente possa atrelar
isso que a gente aprende, a nossa prática, né? A gente poder usar isso de maneira diferenciada. A gente não pode tratar tudo como utopia, tem coisa que dá sim para a gente aplicar e a gente pode adequar. E eu acho que essa aliança, ela é extremamente importante, porque foi como o Fernando falou, né? A gente não pode estudar sem saber a realidade, sem estar no chão da escola, sem estar no chão de casa com os adolescentes, né? E crianças. Então, assim, dizer... E aí, um recado aqui para os meus amigos educadores, pais aqui, né? Vamos olhar de maneira individual, de maneira diferenciada, porque a gente tem o privilégio de poder identificar situações, né? Não diagnosticar, como a Sandra colocou, mas para a gente identificar, para que a gente possa ajudar de alguma forma, né? Porque fórmula mágica não tem, né? Falar para o meu pessoalzinho que está aqui me acompanhando, ó, gente, amanhã ninguém vai beber. Eu não sei, eu acho que eu não vou conseguir, né? Mas nem deve, né? Pelo tudo que a gente conversou aqui, não é esse caminho. Sandra, as suas últimas palavras do dia, só do dia. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade, acho que a gente sempre aprende, e parabenizar pela iniciativa da NeuroConnect. Eu acho que é exatamente isso, é essa parceria toda. Não adianta a gente ficar jogando a peteca para um lado ou para o outro, mas é conversar mais e integrar. Parabéns pela iniciativa e muito obrigada aí pela oportunidade e a contribuição de vocês todos. Imagina, Sandra, eu que agradeço mais uma vez. Alci, a sua... Gente, uma delícia, né? Muito obrigada aos nossos convidados, Fernando, Sandra, Michele, obrigado a todos que acompanharam. Dizer que esse bate-papo vai ficar gravado no site da NeuroConnect, assim como os anteriores que compuseram essa jornada, com os vídeos desses especialistas maravilhosos, né? Com dicas, com orientações, referências de leitura, sugestões de leitura para aprofundar. Então, a gente quer sempre fortalecer essa aliança, né, com a educação. É isso que é importante, né, que tanto a educação possa contribuir com a pesquisa, assim como a pesquisa, quem está nos laboratórios, quem está nas universidades, possa contribuir com a educação, né? E, então, muito feliz por vocês estarem aqui. É com você, Adri, para você fechar, se eu esqueci alguma coisa. Olha, acho que não, é que a minha vontade era de continuar, mas então fica aí um até daqui a pouco para todos. Muito obrigada. E só acho que esse nosso encontro, a educação só tem a ganhar, e acho que pelo jeito cada um de nós também, né? Então, muito obrigada mais uma vez a todos. Beijos. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.